O diretor e ator Miguel Velhinho me contou um pouco sobre a história da Cia Pecode e, claro, também sobre os bonecos e sobre as diferentes relações com cada um deles em todos os espetáculos. Assista! O Pecode surgiu em 99, a partir de uma oficina que eu dei, uma longa oficina que eu dei na Unirio, onde eu reuni algumas pessoas que já estavam um pouco próximas para desenvolver uma ideia de montagem de um grupo de trabalho, especificamente dedicado a teatro de animação, especificamente numa técnica que eu queria trabalhar, que é a técnica da manipulação direta, que é a técnica que a gente mais usa na história da companhia. E aí, em 99, a gente estreou nosso primeiro espetáculo chamado Sangue Bom. E que agora, já afastado um tempo, assim, esse espetáculo ele acaba demarcando alguma coisa no sentido de um jeito de contar a história com bonecos de uma forma diferente do que se fazia aqui no Brasil. A partir do Sangue Bom, foi uma tentativa de aproximação da linguagem cinematográfica com o teatro de animação. O boneco, ele é sempre visto de uma forma importante dentro da companhia, mas ele está sempre dentro de uma discussão um pouco maior. A gente não se fecha assim, no que o bonequinho, né, na ideia do bonequinho vai dizer, mas na verdade é até onde é possível trabalhar com bonecos dentro dessa grande esfera do vale tudo da contemporaneidade que você fica testando. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, num primeiro momento, lá em 2001, a gente montou o Velho da Horta, que é uma farsa medieval. Em 2006, a gente montou o Perguinte, que é uma obra quase que imontável, assim, pela complexidade dela, mas com bonecos era possível. E depois tem os espetáculos mais oníricos, digamos assim, né? Que são os nossos últimos, assim. A Chegada do Lampião no Inferno, que é a partir de um cordel bastante conhecido. O Pecodê, que na verdade é iniciador de uma outra provocação, né? Onde a gente traz a dança contemporânea para dentro do teatro de bonecos. Bem, a Feira de Maravilhas do Fantástico Barão de Munchausen, título dado pelo nosso diretor, né? Eu acho que o título assim, já condiciona bastante o que pode vir a ser isso. Por quê? Porque as histórias do Barão de Munchausen são muitas, são muito variadas, cada uma mais fantástica do que a outra, e obviamente você tem ali um manancial de possibilidades, você pode ir para diversas direções. E a gente tem aqui um trunfo, né? Que é o fato de poder usar os bonecos, né? O teatro de bonecos, nesse caso, quando você pensa em adaptar uma história, né, que aparentemente te assusta, como é que eu vou fazer isso em teatro, né? E o boneco, eu acho que ele é um trunfo a mais, porque você, digamos que resolve determinados problemas muito rapidamente. Eu convido você a visitar a nossa página na internet, www.pecode.com.br, também no Facebook, para acompanhar a programação e a agenda da companhia com nossos espetáculos. O curador Paulo Sérgio Duarte vai mostrar pra gente agora uma relação curiosa entre caos e ordem na exposição Sérgio Camargo, Luz e Matéria. Confere aí. Sérgio Camargo é um dos escultores mais importantes da segunda metade do século XX. A partir dos anos 50, começaram a proliferar na Europa os relevos abstratos. O Sérgio Camargo começa a fazer seus relevos nos anos 60. Os relevos dele logo se destacaram. Eles conseguem reunir realmente o que é muito raro nesses relevos dessa época, o caos e a ordem. Nós vemos, à primeira vista, um caos de cilindros que se contrapõem como uma multidão em tensão. Quando começamos a nos distanciar
e olhar com mais cuidado, nós notamos que há uma certa ordem e às vezes até mesmo um desenho nesses relevos. É lógico que a luz, principalmente nos relevos brancos, joga um papel muito forte nesse trabalho, né? Ela pode alterar-se à luz do dia. Quando ela está recebendo num ambiente doméstico ou num ambiente mesmo público, mas que esteja com iluminação natural, nós podemos acompanhar a modificação desses relevos conforme o ângulo em que a luz bata neles. Então nós temos numa mesma obra diversas obras segundo o momento do dia em que nós olhamos para ela. O pesquisador musical Miguel Joste conversou com a gente sobre seu trabalho de doutorado, que investigou o corpo e a performance de artistas da música popular brasileira. O meu trabalho de pesquisa na universidade é uma tentativa de pensar a questão da performance dentro do campo da canção popular brasileira no século XX. A canção popular dentro da cultura ocidental, como ela foi gestada no século XX, o espaço da performance, o espaço do corpo, do intérprete, do cantor, da cantora, da banda, se tornou um elemento muito interessante de ser pensado, assim, como mais um elemento, mais um dado a ser pensado dentro desse campo da música popular, da canção popular. Jurei mentiras e sigo sozinho. Assumo os pecados. A gente tem uma especificidade brasileira muito interessante no século XX, que é a nossa canção popular ter a dimensão e a força com que ela teve, né? É um caso muito raro em países com a configuração social, econômica, política como a brasileira, que a canção popular tenha se tornado algo que se comunicou com o mundo, né? Nossa canção popular no século XX, só a canção inglesa e norte-americana, anglo-saxônica, é similar à força que a nossa canção desenvolveu. Para além disso, a gente tem no corpo, a gente tem nesse nosso jeito de corpo, nessa nossa forma de dizer com o corpo, nesse lugar da corporalidade, outro dado muito significativo dessa experiência Brasil, dessa experiência, dessa ideia de ser brasileiro, assim. A comunhão dessas duas coisas é muito forte. Um livro básico, quando a gente começa a gostar e pensar música, é o Verdade Tropical, do Caetano Veloso. Tem uma passagem muito interessante ali, quando ele fala sobre o interrogatório dele, quando ele é preso, né, após a AI-5, em 68, pela ditadura militar brasileira. Os interrogadores do Caetano naquele momento, eles não estão questionando um pedaço de uma letra de música, uma mensagem entrelinha que poderia estar ali, e muito do interrogatório vai em cima do rebolado dele, do cabelo dele, do gestual dele. Você tinha tido ali o programa Divino Maravilhoso na Tupi, que o Caetano encena cenas muito radicais e muito violentas que tiveram abaixo-assinado de famílias e mães contra aquele programa. A questão da Carmen Miranda, que é um super problema nos debates sobre identidade cultural brasileira do início do século, esse corpo da Carmen Miranda em oposição ao corpo do samba do Estácio, ali do final da década de 20, entrada da década de 30, a experiência da bossa nova no banquinho, no violão, o que aquilo representa. Nos anos 70, a explosão de um corpo delirante que passa pela experiência do Mutantes, passa dos Secos e Molhados, se desdobra em toda a carreira solo do Ney Matogrosso, Novos Baianos, né, que apresenta aquele corpo comunidade. Pensar como esse artista, o cancionista, o artista da música popular brasileira, em que casos ele soube operar esse lugar da performance, do corpo, desse gestual, dessa plasticidade, dessa sobriedade em determinados casos, para compor, pensar esse discurso também de uma forma mais ampla, não só no que está estritamente na letra da canção, ou que está na harmonia, ou que está na melodia. Pensar esse lugar da performatização como mais um elemento de expressão e de produção de pensamento desse artista. No coração da baiana tem sedução louca, girê, ilusão louca, mulher, pra você. Juro por Deus, pelo Senhor do Bonfim, quero você, baianinha inteirinha pra mim. Eu conversei com Joci de Oliveira,
uma das pioneiras na pesquisa e criação de obras de arte multimídia, e ela me contou um pouco da sua história e também do seu mais novo livro, lançado recentemente. Dá uma olhada. Eu sempre penso e digo que eu ouvi música antes de nascer. Minha mãe tocava bem e, enfim, quando ela estava grávida, ela estudava muito. Então, claro, devo ter ouvido música. Então, com 6 anos eu toquei no Teatro Municipal. Claro que eu passei anos e anos e décadas, enfim, tocando muito pelo mundo afora, como pianista, com as maiores orquestras em vários países do mundo, e isso determinava uma certa disciplina de vida, porque um solista, um pianista, principalmente, tem que estudar 8 horas por dia para poder realmente ter um repertório vasto e principalmente, no meu caso, porque eu tocava principalmente a música contemporânea, o que significa eu tive o contato com os maiores mestres, compositores contemporâneos da segunda metade do século XX, e eu era muito jovem e tive essa sorte, essa felicidade de ter esse contato e então fazer primeiras audições, estudar com eles próprios, como, digamos, Stravinsky, Messiaen, John Cage, Stockhausen, Berio, Santoro e tantos outros. Eu acho que com o tempo, com a idade, com a maturidade, você começa a querer ter mais controle sobre todos os elementos, e então eu comecei a fazer obras que, digamos, nós chamamos em português óperas, porque nós não temos outra terminologia, mas isso não é ópera. Isso é uma junção, digamos, de música, teatro e outras mídias com igualdade de condições de importância. E para se fazer uma obra dessas, eu acho que é vital ter um grupo de intérpretes e uma equipe que nos acompanha. E este grupo que eu tenho, que é o Ensemble Jossi de Oliveira, ele existe há mais de 20 anos. Sim. Espere a apodiatura para pronunciar si. Vamos, tente de novo. Sim. A outra volta. Essa peça vai acabar me levando a um ataque de nervos, Luciano. Por quê? Eu publiquei aqui um livro, foi meu 5º livro, que é Diálogo com Cartas. Eu me baseei na correspondência que eu tive com esses grandes mestres do século XX e que quando eu abri eu disse, poxa, 40 anos, sei lá, que eu não vejo isso, eu não vou entender nada. Mas a memória da gente é muito estranha porque é como se abrisse um compartimento e começasse a desvendar aquilo, aquela caligrafia ficou absolutamente clara e ela me deu esse caminho, né? Caminho das circunstâncias que essas cartas foram escritas.